5 formas erradas de se pedir um aumento, de se pedir uma promoção. Depois de muito tempo trabalhando pela empresa, às vezes anos de trabalho, trabalho duro, esforço, dedicação, você enche seu peito de coragem e resolve ter uma conversa aberta com seu chefe, pedindo essa promoção que você aguarda por tanto tempo, mas que nunca veio. Só que nesse momento você usa os argumentos errados, escolhe a forma errada ou até escolhe o momento que não é o ideal e o resultado. Você ouve um não como resposta, às vezes quem sabe no futuro, vamos ver o que a gente pode fazer, mas essa promoção não vai vir. Então nesse momento você pensa, será que o meu caminho nessa empresa acabou? Será que eu estou fadado a continuar nessa mesma posição para sempre? Oi pessoal, esse aqui é o Pra Quem Tem Chefe, um canal que fala sobre carreira, trabalho e desenvolvimento profissional. Meu nome é Bruno Pablo e nos últimos 30 anos eu construí uma carreira como executivo internacional. E hoje eu estou aqui para te ajudar a conseguir o aumento de salário, a promoção e o crescimento que você quer. Mas não fazendo isso da forma errada. O que nós vamos falar são as formas erradas de se tentar conseguir promoção através da conversa com o seu líder. E no final do vídeo nós vamos falar a forma correta de fazer isso. Nós vamos entender como fazer um pedido, como empacotar um pedido que seja muito mais difícil de ser negado, aumentando as suas chances de conquistar aquilo que você quer e merece. Mas antes, você pode me perguntar, poxa Brunão, mas eu nem sabia que eu podia pedir uma promoção? Sim, você pode. Mas é claro que tem que saber fazer, tem que saber o momento, tem que saber justificar o seu pedido. Também é muito importante que você saiba qual é o impacto se você fizer um pedido mal formulado. Quais são os riscos que você corre uma vez que você decide fazer um pedido de promoção, pedir um aumento, e isso não for feito da forma correta. Se você se atrapalhar e naquele momento de ter uma conversa tão delicada, você não só falhar naquilo que você quer, como ainda prejudicar a sua imagem. Primeira forma errada de se pedir uma promoção: tempo de casa. Muitas pessoas associam tempo de casa à lealdade que elas têm com a empresa, aquela espera paciente até que o dia dela chegue, e que aquele momento, depois de muitos anos de trabalho duro, e às vezes nem anos, às vezes alguns poucos meses, a questão de tempo é muito subjetiva, mas depois de um tempo que você considera já suficiente, a pessoa resolve usar este como argumento para pedir a promoção. O gestor não considera o tempo de casa como um critério. Eventualmente isso pode até acontecer num cenário onde todo mundo está nivelado numa mesma régua e tem uma pessoa que tem mais tempo de casa e ali ele tem um recurso para dar uma promoção, mas raramente esse é o critério. Então não siga por esse caminho. O que é entendido como valor para oferecer uma promoção para você é resultado. Muitas vezes o tempo de casa também é um argumento baseado em promessas que foram feitas no passado por outros gestores. Gestores que disseram que no futuro vai ser possível, nós vamos trabalhar para o seu reconhecimento, nós vamos buscar um dia. E tudo isso são argumentos para adiar essa conversa, para postergar o seu aumento de salário. Um outro problema com a perspectiva do tempo é que se você ficou muito tempo fazendo a mesma coisa, sem aumentar o impacto do seu trabalho, sem aumentar o valor agregado, a mensagem que é transmitida é que você estagnou. E isso é um problema, porque as pessoas dentro de uma carreira, o que se espera dela é que elas vão crescendo, evoluindo, continuando cada vez mais, abraçando oportunidades e sendo capazes de fazer isso. E se você ficou muito tempo trabalhando pacientemente, fazendo as mesmas coisas, sem trazer nada novo, o gestor pode sim entender que aquele ali é o seu limite. E por isso o tempo é até um argumento que pesa contra você. Ele traz normalmente um diferencial técnico. Então se ao longo do tempo que você esteve na mesma função, você não se desenvolveu tecnicamente, não cresceu, não apresentou novas possibilidades e capacidades dentro da sua função, aquilo também pode ser entendido como um limite para o seu desempenho, como um teto do trabalho que você pode fazer. Então o tempo, mais uma vez, acaba sendo um fator que pesa contra quem está há muito tempo no mesmo lugar. E uma última análise com relação ao tempo como argumento é se você continua preso a alguns padrões de comportamento do passado. É natural que ao longo do tempo nós vamos amadurecendo, vamos desenvolvendo as nossas habilidades, o nosso comportamento dentro do ambiente de trabalho, mas se você se mantiver preso a comportamento de quando você estava no começo de carreira, de quando você era mais júnior, de quando você ainda não tinha tanta maturidade profissional, você pode ser visto como uma pessoa que também não evoluiu, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista comportamental. E o que a empresa espera é que as pessoas que sobem nos cargos, as que recebem responsabilidades como tarefas de gestão, elas tenham um comportamento que valide aquele novo cargo ou aquela nova responsabilidade que é atribuída. Então é muito importante olhar para os seus comportamentos. E se o tempo te faz manter-se preso em comportamentos do passado, certamente isso é uma coisa que pesa muito contra você na hora de ter essa conversa.
Segunda forma errada de se pedir um aumento de salário é pedir uma promoção. Necessidade de dinheiro, aquela dor real, aquela urgência devido às contingências da vida. Às vezes família, filhos, uma urgência médica, um descontrole financeiro, um aumento do custo de vida ou qualquer outra situação que possa ter acontecido. Muitas vezes isso cria uma pressão na pessoa, cria uma ansiedade e a pessoa resolve pedir uma promoção, ter uma conversa sobre evolução por necessidade financeira e traz isso como argumento. Mas esse é um argumento perigoso. Ele traz para a mesa uma confusão entre empatia e critério. Eventualmente a pessoa tem uma boa relação com o gestor, tem uma relação até de amizade com o seu líder, mas ela traz essa questão tão pessoal para a discussão, quando a discussão tem que estar baseada em critérios, em aspectos técnicos, em entregas, em resultados. Então traz ali uma confusão que ela não é muito positiva para essa tomada de decisão nesse momento delicado de se pedir um aumento de salário. E uma outra coisa que leva as pessoas também a trazerem isso como argumento é aquela crença real e muitas vezes justa de que o que a empresa paga pelo seu trabalho não é o suficiente pelas entregas que você faz. E aí, como forma de trazer isso, a pessoa traz ali como uma necessidade financeira, como uma urgência, até no sentido de pressionar, colocar uma pulguinha atrás da orelha do líder, no sentido de que, poxa, ele precisa de um aumento, senão ele vai buscar outra coisa fora. Então, esse pode ser um caminho que a pessoa decide explorar. Mas, de novo, ele não é um bom caminho, não é uma boa forma de se pedir um aumento de salário. A promoção, ela é quase sempre uma decisão de negócio. E ela está baseada em resultado, está baseada em valor, está baseada em entrega. Então, na hora de definir uma promoção, os líderes eles tiram completamente critérios emocionais da sua escolha. Eles entendem que o mérito tem que ser levado em consideração, por mais que, em alguns casos, alguns líderes tragam aí questões pessoais para favorecimento, isso acontece. Dizer que isso não acontece não é verdade. Mas, normalmente, uma decisão técnica, e é o que a maior parte dos gestores fazem, é definida por entregas e não por necessidades pessoais. E tem um segundo ponto. Muitas pessoas passam pela mesma realidade em suas vidas profissionais. As demandas da vida fazem com que existam essas urgências e isso abre um precedente perigoso. A empresa evita ceder a esse tipo de argumento porque, justo, amanhã um outro colega teve um problema com a casa dele, bateu o carro, às vezes tem uma outra situação de contingência e a conversa acaba descambando um pouco para a área de RH e benefícios. Então, tira um pouco a conquista do mérito, do reconhecimento e leva a questão muito para o apelo emocional. E tem gestores que realmente não ligam a mínima para isso. A decisão é completamente técnica. Portanto, esse é um fator que acaba prejudicando a conversa e pode até ser entendido por um gestor um pouco mais rigoroso como uma falta de maturidade ou até uma falta de controle financeiro, o que não é justo, mas são coisas que infelizmente acontecem dentro desse universo empresarial. Portanto, a minha melhor recomendação, não traga esse como argumento para pedir a sua promoção. Além de ter muito pouca chance de ter sucesso, ele tira o brilho do seu trabalho, o brilho das suas entregas, e é por aí que você vai ser reconhecido. Terceira forma errada de se pedir uma promoção, está trabalhando muito, fazendo hora extra direto, às vezes trabalhando 50, 60, 70 horas por semana, chega no fim do mês aquele volume enorme de horas, recebendo hora extra, fazendo banco de horas ou às vezes nem isso. Mas esse não é um bom caminho. Por que as pessoas usam esse como um argumento? Primeiro porque é uma dor real, é um sofrimento. Trabalhar tanto traz ao longo do tempo um impacto muito grande na nossa qualidade de vida, tanto dentro quanto fora. Então a vida pessoal começa a ficar prejudicada, a vida dentro do trabalho começa a ficar mais difícil, afeta o humor, afeta uma série de questões. E principalmente reduz a sua produtividade. Hora extra é uma coisa válida, mas não pode ser usado como argumento para promoção. Porque se a pessoa começa a fazer hora extra, começa a trabalhar 10, 12 horas por dia, isso não é sustentável. Ao longo do tempo, a performance dela cai, a entrega dela começa a reduzir e depois de algum tempo, ela vai fazer nas 10, 12 horas o que ela fazia em 8. E a empresa sabe disso. Os líderes têm essa imagem. Logo, o entendimento é que se você precisar usar isso como argumento, você vai custar mais caro para a empresa. A sua hora extra vai sair mais cara e você vai continuar entregando os mesmos resultados que você entregava. Este fato não é um bom argumento. E quando a gente se esforça tanto, quando a gente trabalha duro, entra em cena o nosso senso de necessidade e recompensa. A gente sente que precisa receber mais, que precisa ser reconhecido, que precisa alcançar algo por merecimento. Até porque, muitas vezes, outras pessoas não fazem isso. Então você olha ao seu redor, várias pessoas trabalharam, mas ninguém fez a quantidade de horas extras que você fez, trabalhou sábado, domingo, feriado. Isso traz na gente uma necessidade de recompensa muito forte e cria uma dor latente que nos traz esse impulso de usar isso como argumento na hora de pedir um aumento de salário.
O grande risco em torno de hora extra é isso ser entendido como ineficiência, como falta de foco, como dificuldade de lidar com as tarefas que você já tem, como dificuldade de delegação ou até mesmo de trabalho em equipe. Você sabe que o seu trabalho duro é para atender as demandas que a própria empresa traz para você, mas na cabeça de uma pessoa que não está tão preparada para entender e reconhecer o seu esforço, você pode ser entendido como um profissional que não está conseguindo entregar o que você deveria entregar em 8 horas de trabalho, ou 9, seja lá qual for a sua escala. Então é muito importante ter cuidado, porque a hora extra, muitas vezes, ela pode ser vista como desorganização por parte do funcionário, por mais que a gente saiba que não é. Um outro ponto chave com relação ao trabalho, além da sua carga normal, é a falta de espaço para assumir novas responsabilidades. Se você já está completamente tomado no seu tempo, se você já não consegue fazer o seu trabalho dentro do seu tempo previsto, como que a empresa vai entender que você está pronto para assumir novas responsabilidades? Ela vai entender que, olha, essa pessoa bateu no teto, esse é o limite de entrega que ela é capaz de fazer, porque ela tem que trabalhar 10 horas por dia. Então, esse também não é um bom caminho. Olha, pessoal, essa dica foi muito boa, eu tenho certeza que ela vale o seu like. Vai, clica no like aqui abaixo para a gente continuar nossa conversa e sinalizar para o YouTube que esse tipo de conteúdo é importante para você, que você gosta, e ele vai te recomendar mais vídeos como este. Quarta forma errada de se pedir um aumento, comparando-se com seus colegas. Muitas vezes a gente se apega a algum tipo de referência visual. A gente compara o nosso trabalho com as pessoas que estão na mesma equipe, fazendo a mesma função. E existe até, em alguns casos, um senso de competição entre as pessoas, né? Muita gente quer crescer antes do outro, às vezes tem uma rivalidade ali, o santo não bate muito. Então esse é um argumento muito comum que as pessoas trazem até por uma rivalidade, coisa que em muitas empresas é até estimulado. Então é natural que as pessoas queiram usar o colega como exemplo para trazer essa justificativa. Ah não, mas ele faz tanto, eu também faço, a qualidade do que ele faz é essa, a minha qualidade é equivalente ou superior. Mas existem algumas zonas cinzentas, existem alguns pontos cegos que precisam ser levados em consideração. Primeiro deles, o escopo da outra pessoa pode não ser exatamente claro para a gente. Poxa, mas, Brunão, eu faço a mesma coisa que a pessoa faz, eu trabalho do lado, estou sentado. Tá, mas eventualmente tem alguma tarefa administrativa, tem alguma atividade extra que a pessoa faz e que você ainda não mapeou. Uma responsabilidade a mais, ou até um diferencial no trabalho da outra pessoa, uma qualidade extra, um pouco mais de refinamento. Então, comparação é sempre um terreno muito perigoso. É um caminho meio pantanoso para você pisar. Um segundo aspecto importante, existe uma carga histórica. Quando as pessoas elas estão na mesma função, não é só sobre aquelas entregas que elas estão fazendo naquele momento. Existe um contexto para trás. E às vezes esse contexto foge à nossa memória ou foge ao nosso olhar. O que aquela pessoa já fez? Quais foram as entregas que ela fez? Porque a gente não consegue mapear tudo isso, entende? É muito perigoso colocar isso em perspectiva de comparação. Você pode estar num cenário onde você está desfavorecido, mas também você pode colocar num cenário onde você está favorecido. Ou seja, às vezes vocês estão em um patamar de igualdade e numa comparação direta, se o olhar do gestor for desperto para isso, ele pode entender que a outra pessoa até tem um diferencial com relação a você. E por fim, pessoal, existe também uma pressão emocional e social pelo reconhecimento. Às vezes alguém foi promovido e existe aquela questão, poxa, eu também queria. Existe um pouco da nossa vaidade, do nosso ego que ele entra em campo nessa hora e isso nos leva para essa questão de comparação. Olha, eu não vou dizer para a gente não se comparar porque é impossível, a gente faz isso mesmo. Todo mundo faz em algum momento, mas levar isso como argumento para uma conversa de carreira, para uma promoção, para um aumento de salário, não é a melhor estratégia. A gente até usa esse tipo de abordagem de uma maneira sutil, de uma maneira suave, mas com uma outra roupagem, que é o que eu vou explicar no final do vídeo. Como trazer algumas medidas de comparação para valorizar o seu trabalho, mas nunca nessa comparação direta. Ah, o fulano faz isso, eu também faço. Ah, o ciclano faz, e às vezes a gente até aglutina, né? Eu faço o que Beltrano, Ciclano e fulano fazem. Pode ser verdade. E num cenário de justiça e realidade, isso pode ser o argumento mais forte e refutável, mas ele te abre flancos importantes. E você vai ter, às vezes, ali argumentos como devolutiva que não são claros e você não tem como checar. Eu falo assim, tá, mas você não sabe tudo que a outra pessoa faz. E é difícil. Então, por mais que às vezes as conversas com seus colegas, as conversas no corredor, a sua observação aponte para que a comparação seja um bom argumento, não utilize essa como a sua forma de pedir aumento de salário. E por fim, acabei de me lembrar de mais uma coisa. O gestor pode entender que a outra pessoa está mais pronta para o próximo passo. Porque aí é a parte que não dá para comparar. É a parte até comportamental, muitas vezes. Então, essa comparação, ela não é baseada somente em aspectos técnicos.
Ela tem questões que estão por trás e que são invisíveis. E se o gestor entender que você tem menos preparo para uma função, por exemplo, de supervisão, de coordenação ou até de gerência, pode ser que quem vai levar a vaga é o outro que talvez seja até menos produtivo. Então você não deve trazer a questão da comparação nessa conversa com o seu líder, porque são argumentos muito frágeis. É muito fácil desconstruir uma narrativa de comparação direta. Se essa conversa está fazendo sentido para você, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma das dicas que eu vou trazer nos próximos vídeos sobre assuntos ligados a trabalho, carreira, desenvolvimento e te ajudar a crescer na sua carreira, alcançar os seus objetivos e conquistar aquilo que você tanto merece. Quinta, última e pior forma de se tentar conseguir uma promoção ou um aumento de salário, dando um ultimato na empresa ou até blefando. Às vezes aquela carga emocional de muito tempo sem promoção, trabalho duro, entregas, dedicação, vida pessoal comprometida, você fez tudo o que você podia e a promoção nunca veio. Você viu pessoas crescendo, pessoas novas entrando, às vezes em cargos que você almejava e o seu mesmo não veio. E aí você não aguenta mais e fala assim, eu vou dar um ultimato na empresa, eu vou dizer que se eu não conseguir esse salário, essa promoção, eu vou sair daqui. Ou até trazendo um blefe, né? Dizendo, olha, recebi uma proposta, eu estou avaliando, estou pensando em sair, o que a empresa pode fazer por mim? Então, esse é o tipo de abordagem que prejudica muito a sua imagem, porque isso pode ser entendido pelo seu líder, pode ser entendido como empresa como um leilão. Né? Ele está tentando ver ali quem dá mais, quem oferece um salário melhor, e por isso não gosto dessa abordagem, acho que isso aí quebra a minha confiança, não é muito o tipo de profissional que eu quero aqui dentro. Infelizmente é assim que algumas pessoas entendem. Na verdade isso não deveria acontecer, não deveria chegar a esse ponto, mas a gente sabe que chega, normalmente chega, e as pessoas acabam trazendo essa como a forma de pedir um aumento, de pleitear esse crescimento profissional. Mas o que pode acontecer, especialmente se for um blefe, é você ficar marcado. A empresa não confiar mais em você, começar a olhar para o seu trabalho e pensar na sua sucessão, meio que assim, esse aí está com um pé na margem, um pé na canoa, não sei se fica, ele parece que está meio ressentido, tenho receio do tipo de influência que ele pode exercer sobre as outras pessoas que estão aqui dentro, talvez agora em diante ele não esteja mais tão engajado, tão motivado. Gente, isso abre margem para várias interpretações, todas muito ruins e negativas. É natural que um líder mais humano, um líder mais empático, ele vai entender, vai ter uma boa conversa, ou até ele já vem tendo essas conversas para evitar que chegue nesse ponto, mas se chegou nesse ponto é porque a pessoa já está no limite de explodir. E aí tem que ter muito cuidado, porque especialmente se é um trabalho que você conquistou com muito esforço, conquistou ali um salário, já algum nível de reputação, reconhecimento, se você traz esse argumento, você pode colocar tudo a perder e eventualmente perder o seu emprego. Né? E fica muito pior, então você sai de uma situação que estava ruim para uma situação ainda mais complicada e dramática. Portanto, não usem esse argumento é muito perigoso, é um jogo de tudo ou nada, onde a tendência é sempre dar ruim. Uma outra coisa que leva as pessoas a darem esse ultimato na empresa é quando tem essa sensação, né, que nós temos um conhecimento muito grande, que nós somos insubstituíveis, que é muito mais caro trazer alguém de fora para ocupar o nosso lugar e por isso, sim, a empresa pode fazer alguma coisa por mim, porque ela vai pesar que eu sou muito bom, que eu já tenho história, mas é um risco muito grande. Eu não entendo isso como algo que se coloque em risco para conseguir isso, especialmente porque existem formas mais eficazes da gente alcançar esse objetivo. Então, tira essa ideia da mente, tira a ideia do ultimato da mente, não blefe, e vamos conversar sobre as formas de conseguir esse aumento da maneira correta e que o seu gestor vai ter muito mais dificuldade de negar o seu pedido. Olha pessoal, antes de continuar, quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo. Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que estão a ponto de enlouquecer, já estão procurando emprego, já estão mandando currículo, se inscrevendo em processos seletivos. Manda esse vídeo para elas. Com certeza vai ajudar essas pessoas a pensarem em formas de conseguir o seu aumento, a sua promoção, sem talvez mudar de emprego. Elas já vão aproveitar a jornada que elas já construíram e fazer isso da forma correta. E elas vão continuar crescendo, continuar alcançando os objetivos que elas têm dentro de um ambiente onde elas já estavam desacreditadas. Mas se você chegou até aqui, então é hora da gente falar sobre o que mais interessa, como pedir o seu aumento de salário, como pleitear a sua promoção. O que não fazer a gente já sabe, mas o que fazer a partir de então? Bom, é um assunto grande, é um assunto vasto, cabe em outro vídeo, próximo vídeo nós vamos justamente destrinchar esse tema, mas eu não vou deixar vocês sem nada, então eu vou trazer alguns passos práticos, essenciais, fundamentais,
para você empacotar o seu pedido de aumento de salário e aumentar em muito as suas chances de sucesso. Agora, pessoal, comenta aqui embaixo. Alguma vez você já fez um pedido de aumento de salário, um pedido de promoção e esse pedido foi negado? Você sabia que dá para pedir uma promoção? Você achava que nem isso era possível? Ou ao contrário, você já pediu uma promoção, um aumento e ganhou? Conta pra gente, quais argumentos você usou? Qual caminho você seguiu? Do que você se arrependeu de ter conversado com o seu gestor? Como que o seu gestor reagiu na hora que você pediu um aumento de salário? Você conseguiu uma dica ali, talvez uma técnica que foi matadora e que o seu gestor não conseguiu te negar esse aumento? Conta aqui pra gente abaixo nos comentários. Primeiro passo, você tem que entender claramente que a empresa só vai te promover, só vai te dar um aumento de salário se e somente se, primeiro, você já for barato pelo que você entrega, se o seu salário já estiver defasado e você tem condição de receber bem mais pelo que você está fazendo, e segundo, se você tiver condições de assumir mais responsabilidades e o seu novo salário for condizente com essas responsabilidades que você pode assumir. É mais ou menos o seguinte, eu vou te dar mais, mas você tem que me entregar mais. Então a primeira coisa é isso. É o primeiro check que você tem que fazer na sua cabeça. Se você tiver clareza que você se enquadra em uma dessas duas situações, então você pode dar o segundo passo. Se não, é hora de você refletir e ajustar as suas entregas para se enquadrar em uma dessas duas situações. Segundo passo, trabalhar para construir entregas e desenvolver a sua reputação. Entregar resultados. Você tem que entregar resultado, não tem jeito. Tem que trabalhar bem e tem que entregar resultados, de preferência, além daqueles que a empresa pede que você entregue. Segundo, desenvolver uma relação de confiança com o seu líder. Isso é muito importante. Ah, não gosto dele, não confio nele. Ele tem que confiar em você. Você não precisa gostar dele, mas ele tem que confiar em você. Então você tem que construir essa confiança, saber que ele pode contar com você. Terceiro, mostrar que você está preparado para assumir responsabilidades e lidar com temas e assuntos mais complexos. E se preparar para isso, naturalmente. Então você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que se desenvolver. Essencial. Sem isso, não tem como pedir aumento, tá? E quarto passo, comportamental. Seu comportamento tem que estar alinhado com a visão de um profissional mais maduro, mais sênior do que você é atualmente. Se você pleiteia um cargo de liderança ou eventualmente você pleiteia ali um cargo de analista júnior para pleno, sênior, especialista, seja o que for, tá? O seu comportamento tem que ser condizente com o cargo que você está pleiteando. E quando eu falo comportamento é geral, tá? Mas isso nós vamos entrar em mais detalhes no próximo vídeo. Terceiro passo, construir a sua narrativa, construir a forma como você vai demonstrar os seus resultados. Então você precisa apurar esses resultados. O que é que você fez? O que é quantificável? O que é que você consegue comprovar com números? O que é que você consegue comprovar com depoimentos? O que é que você consegue comprovar como efeito do seu trabalho? Então você tem que construir isso, você tem que coletar essas informações, guardá-las e preparar o material que nós vamos usar para a conversa com o seu líder. Quarto passo, escolher a hora certa de fazer isso, a hora certa de ter essa conversa com o seu líder. A primeira coisa é entender o momento da empresa, do seu líder, que tem momentos mais e menos favoráveis. Num momento em que o seu líder está com os nervos à flor da pele, pode não ser o melhor momento para ter essa conversa. Ou esse é um momento em que a empresa está fazendo desligamentos, gente foi desligada, demitida. Um pouco delicado você entrar numa conversa de promoção e crescimento. Então, saber escolher a hora certa é crucial, porque isso pode, de fato, trazer um ótimo pedido, porém no momento errado. Então, tem que ter essa sensibilidade. Ainda com relação a escolher a hora certa, identificar oportunidades. Por exemplo, alguém importante no time acabou de sair e essa pessoa está num cargo que você gostaria de assumir. Então esse pode ser o momento certo para você ter uma conversa aberta com o seu gestor. Conversar sobre a possibilidade de assumir aquela função, mas de novo, os passos anteriores eles têm que ter sido completos, porque senão chega para uma conversa desarmado. Desarmado no sentido de não tem os recursos necessários para sustentar bem o seu pedido. Você não quer perder essa oportunidade. Então se prepare previamente, escolha a hora certa. E a quinta forma, escolher a maneira correta de fazer esse pedido. Então a primeira coisa é treinar o discurso. Você tem que treinar essa conversa. Conversa com o espelho, conversa com alguém querido, mas treina, ensaia essa conversa. Se prepare para conversar com o seu gestor, com o seu líder, sem se intimidar, sem timidez, se empoderando, enchendo de coragem, indo lá e fazendo o que você precisa fazer, que é defendendo os seus interesses. Não dá para esperar a empresa fazer isso. Então você tem que assumir esse papel, escolher a forma certa de fazer. E treinar o seu discurso é fundamental. Você precisa chegar pronto para ter essa conversa. Além disso, se preparar para o resultado que for, inclusive para o não.
Porque muitas vezes o pedido é perfeito, veio na hora certa, você merece, mas você recebe um não. Por N motivos que não cabe aqui agora descrever, tá? Mas você tem que estar preparado para o não e ser capaz de seguir adiante. Se você vai continuar ou não na empresa, é uma outra decisão, nós vamos abordar isso em outro momento, em outro vídeo. Mas é importante que, uma vez que entra para uma conversa dessa, você pode sair com um não ou você pode sair com um talvez eterno. Que é aquele, nós vamos ver, talvez, num outro momento, ou, não, eu vou checar e te falo, e você nunca tem uma devolutiva com relação a isso. Então tem que se preparar para isso e seguir adiante, seja lá qual for o resultado dessa conversa. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos entrar nesse assunto em profundidade. Como pedir uma promoção, como construir a narrativa, como construir uma imagem, construir a sua reputação, resultados, como empacotar esse pedido e levar esse pedido até as mãos do seu gestor, tornando a decisão dele de te promover a única decisão possível, aumentando em muito as suas chances de sucesso para conseguir o aumento, a promoção que você tanto espera e tanto merece. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, clica no like, se inscreva, compartilhe com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você sabe que vão se beneficiar desse conteúdo e acompanhe os próximos vídeos. Um grande abraço!